Olá, paz do Senhor, que bom que estamos de volta, que bom ter você para ouvir a palavra de Deus, que bom podemos nesse momento tão especial, tão maravilhoso, podemos estudar junto a palavra de Deus. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir o seu coração a Deus, a prostrar sua mente diante de Deus, amém? Façamos isso nesse momento. Querido Deus, nós iremos abrir Tua palavra. Abre o meu coração, Senhor, e o coração daqueles, Senhor Deus, que a ouvirão. Abre o coração dos Teus ouvintes, Senhor Deus, dos Teus servos, para ouvir a Tua palavra. Não deixa que nada o atrapalhe, derrama sobre nós o Espírito Santo, para que seja o nosso professor e nos ensine, nos eduque em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Desde já eu quero convidar você, se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal aí no YouTube, aqui no nosso canal, tá certo, querido? E compartilhe com outras pessoas. Deixe também aí o seu joinha, porque ajuda muito no crescimento do canal, tá certo? Para a honra e glória de Deus e não minha, tá certo? Querido, se você tem uma Bíblia, abra ela, por favor, no capítulo 55 do profeta Isaías, verso 8 e 9, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Você, como leitor e estudioso da Bíblia, já deve, no seu ano bíblico, nos seus muitos estudos, ter se deparado com esse verso onde Deus está dizendo que os pensamentos dele não é os nossos pensamentos, que os caminhos dele não têm sido os nossos caminhos. E o que o Deus eterno está nos querendo ensinar com isso? O que ele estava querendo transmitir ao profeta Isaías para que ele pudesse escrever e transmitir até nós? Porque ele está dizendo aqui, porque os meus caminhos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Que tipo de pensamento ocupa a sua mente? Teus pensamentos estão pautados na palavra de Deus? Teus pensamentos estão focados, alicerçados nas coisas do reino? Ou seus pensamentos é mais terrestre? Sua mente é mais focada nas coisas da terra? Eu não sei onde andam seus pensamentos nesse momento, mas Deus conhece os meus e os seus pensamentos, inclusive nossos pensamentos, nossa forma de pensar, está sendo tudo, nossos pensamentos está sendo avaliado, está sendo tudo avaliado e pesado nas balanças celestial. Agora, quando Deus diz aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Sabe, o mundo pensa diferente de Deus. O pensamento mundano e corrupto, injusto, sabe, querido, idólatra. O pensamento do mundo sempre só foge para longe de Deus. O pensamento mundano, querido, é riqueza, é pensamentos terrenos, é pensamentos que só afastam a sua mente para longe de Deus. Mas a nossa forma de pensar os nossos pensamentos a todo momento estar pensando em Deus. Eu não estou dizendo aqui que uma vez ou outra você não deve pensar em outra coisa, nos seus afazeres. Não é disso que o texto está falando, mas o texto está falando que a nossa mente deve estar peneirada, refinada pelo céu. Pensamentos que esteja sempre elevando, sabe, querido, o cristão à pátria celestial. Depois ele diz aqui, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que caminho é o seu? Os nossos caminhos devem ser aquele que Deus traçou para nós, preparou para nós andarmos por ele. Entendam isso. Os nossos pensamentos devem ser a todo momento focados em fazer a vontade do nosso Criador. Quando a nossa mente estiver pensando no reino de Deus, nas coisas de Deus, naquilo que lemos na palavra de Deus, então, sabe, querido, o nosso poder vai ser bem maior contra o nosso inimigo, Satanás, o acusador, o tentador, aquele que tem nos levado ao pecado, nos induzido ao pecado. Do que você tem enchido a sua mente? Em quem você anda pensando? Qual é o seu caminho? Jesus disse assim, eu sou o caminho e a vida, ninguém erra ao ir até Jesus. Então Jesus está dizendo, o Deus eterno está dizendo aqui, porque os meus caminhos não são os vossos caminhos.
Porque os meus pensamentos não fazem parte dos vossos pensamentos. Nós pensamos negativamente aquilo que Deus não gostaria que ocupasse a nossa mente. Existe um ditado aí, querido, que diz que mente desocupada, mente que anda pensando bobagem, mente que não está ocupada com as coisas boas, ela se torna uma oficina do diabo. Isso pode ser bem verdade. Veja o que Deus diz ainda no livro, depois voltamos a esse texto novamente, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29 e o verso 11. Veja que coisa interessante, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que Deus tão grande, ele está dizendo, os pensamentos de vocês não são os meus pensamentos. Vocês pensam mal até de mim. Vocês pensam coisa que eu nunca imaginei, nem para vós, nem para ninguém. Os meus pensamentos a respeito de vocês é outros completamente diferentes. Diz o verso 11 do capítulo 29 de Jeremias, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Olha que coisa poderosa. Então Deus é quem sabe que tipo de pensamento ele tem a meu e a seu respeito, mas ele gostaria que nós também pensássemos o bem, sabe? Pensasse o bem a respeito de todos e enchesse nossa mente com pensamentos bons, que exalta, que eleva a Cristo, que nos motiva, que nos leva ao ânimo espiritual e não ao desânimo. Em que você tem pensado? Depois ele vai dizer aqui uma coisa bem interessante. Ele diz aqui no verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Não é interessante saber disso? Deus não nos fez para andar por caminhos baixos, ou seja, em nível de imoralidade, podemos dizer assim. Deus nos fez, querido, para andarmos no alto, caminharmos pelos altos, como Ele, não é? Como Ele espera de cada um de nós. A pergunta é, os seus caminhos e os meus pensamentos e os teus pensamentos, são pensamentos em que Deus, ao avaliá-los, se alegra, porque Ele se sente glorificado e honrado ao avaliar os meus e os seus pensamentos? Quando Deus avalia os meus e os seus caminhos, quando os nossos caminhos, quando os nossos pensamentos são levados às balanças, ao tribunal celestial, será que eles têm glorificado a Deus? Eles têm levado alegria ao coração de Deus e aos céus? Ou Ele tem entristecido? Você conhece o caminho que você anda? Bem, no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse assim, olha que coisa interessante, no versículo 4 do capítulo 14 do Evangelho de João, mesmo vós, diz o texto aqui, saibeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé no verso 5, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos então saber o caminho? Disse-lhe Jesus no verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o meu caminho e o seu seja Jesus. Que possamos andar, querido, na presença do Deus eterno, fazendo de Jesus o nosso caminho, que possamos caminhar com Ele, sem deixar que nada o atrapalhe. Mas sabe de uma outra coisa aqui bem interessante que eu queria comentar com vocês? Irmãos, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, ele tem sido e continuará sendo avaliado pelos céus. Veja o que o apóstolo Paulo disse aqui, ou seja, a respeito dos pensamentos, a respeito dos caminhos que permaneceremos por ele. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 4, verso 8. Que tipo de pensamento é o seu? Jesus disse assim, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Sabe, talvez os seus pensamentos e o meu sejam pensamentos corruptos,
Pensamentos, sabe, querido, que só pensamos em nós mesmos, pensamentos egoístas, pensamentos que exaltamos a nós, pensamentos que envaidecem o nosso ego. Não é esse tipo de pensamento que Deus quer. Deus tem pensamentos bons para mim e para você. O que deveremos fazer é pedir que o Espírito Santo encha nossa mente com pensamentos positivos. Veja o que o apóstolo Paulo nos aconselha em Filipenses capítulo 4, verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude ou louvor, e se há algum louvor nisso, virtude ou louvor, nisso pensai. Então, querido, eu devo encher minha mente, você também, com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é de boa fama, honesto. E quem é que tem todas essas coisas preparadas para nós? É óbvio, é Deus. Lembra do que ele disse em Jeremias? Porque eu é que sei, Jeremias 29:11, que pensamentos eu tenho a respeito de vocês. Pensamento de prosperidade, de bondade, sabe? Pensamento de fazer vocês crescerem, de fazer vocês prosperarem, e não de diminuir, e nem de causar tormenta, ou qualquer tipo de mal em vossas vidas. Então, por isso que eu devo me aproximar do meu Deus, e então confiar nele e pedir a ele que encha a minha mente daquilo que é puro e daquilo que é verdadeiro e daquilo que é honesto. E o Paulo que diz isso, era exatamente isso que ele fazia, querido. Porque, por exemplo, veja o que ele escreve na sua carta aos 1 Coríntios, capítulo 7, verso 40. Paulo diz assim: será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Na outra versão que eu tenho aqui, ou seja, na Bíblia Thompson, o texto diz: eu penso que tenho o Espírito Santo. Não é que Paulo estava em dúvida, mas Paulo diz: minha mente é cheia do pensamento de que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso são pensamentos elevados, pensamentos positivos, pensamentos que motivam. Agora, sabe, irmãos, no livro Testemunho Seleto, página 24, falando dos pensamentos, só para você ter uma noção quanto nossos pensamentos estão sendo avaliados pelo céu, na página 24 do livro Testemunho Seleto está escrito assim: vi um anjo com balanças na mão. Sabe, irmão, um profeta do Senhor viu um anjo com balanças na mão, foi levado em espírito numa visão celestial e disse, uma profetisa do Senhor, vi um anjo com balanças na mão, pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. A serva do Senhor, L.G. White, ela disse que viu um anjo numa visão com balanças na mãos. Balança na Bíblia e nos espíritos, nos escritos proféticos, é símbolo de juízo. Então, nessas balanças, o propósito do anjo com essas balanças era pesar os pensamentos, as intenções e os propósitos do povo de Deus. Você tem noção disso? Então, querido, você deveria parar, e eu também, para refletirmos profundamente nisso, porque Deus está pesando os meus pensamentos, nossos intuitos. Sabe, querido, Deus está pesando nas balanças celestiais, o anjo do Senhor está pesando as nossas intenções. Porque nós pensamos e depois nós acabamos executando aquilo que pensamos. Depois ela continua dizendo aqui, e especialmente os pensamentos dos jovens. Por que os pensamentos dos jovens? Porque jovem sabe como é, né? Aquela mentalidade banalizada, às vezes secularizada. E vamos ver o que ele aqui tinha lá. Num prato estavam os pensamentos e interesses que tendiam para o céu. Num prato da balança, porque toda balança tem dois pratos, daquelas balanças antigas, e é aqui ilustra pela Bíblia e pelo Espírito de profecia. Então, em um dos pratos estavam os pensamentos que tendiam para o céu. Que coisa boa! Enquanto que no outro achava-se os que se inclinavam para a terra. Num outro prato
Ou seja, num prato estavam os pensamentos e inclinações e intenções daqueles que pensavam nas coisas celestes. Enquanto que no outro prato estavam os pensamentos e intuições que só pensavam nas coisas aqui da terra. E nessas balanças era então lançado, e nessa balança era lançada toda leitura de livros, de histórias, pensamentos acerca do vestuário, exibição, vaidade, orgulho e etc. Irmão, isso é muito profundo. No prato, era lançado ali no prato que tendia dos pensamentos para a terra. Olha o que tinha nos pratos dos pensamentos que era terreno. Você tem noção do que tinha lá? Nessa balança? Ou seja, e nessa balança era lançada toda a leitura de livros de história. Quantas pessoas passam tempos e horas, sabe, querido, gastando o seu tempo lendo leituras fictícias, sabe, irmãos? Ficção, leituras impróprias, de livros que não levam a nada. Lembre-se disso. E diz aqui mais. Também era lançado ali, querido, naquele prato do livro de história, também era lançado ali naquela balança, naquela bandeja, pensamentos acerca do vestuário. E exibição, vaidade, orgulho, etc. Quantas pessoas, irmãos, são assim? Só vivem pensando em como vão alimentar, enquanto vão se exibir nas suas vestimentas de grife, não é? Nos seus desfiles, porque as pessoas estão vestindo-se como uma forma de competição. Eu tenho que me vestir melhor do que aquele outro, do que aquela outra. Sabe, tudo isso está sendo avaliado pelo céu. Depois diz mais, que momento solene, os anjos de Deus em pé, com balanças, pesando os pensamentos de seus professos filhos. Enquanto você está aqui ocupando a sua mente com esse tipo de vaidade, perdendo tempo com isso, os anjos estão do seu lado pesando esses pensamentos. Os pensamentos dos professos filhos de Deus. Aqueles que pretendem estar mortos para o mundo e vivos para Deus. O prato cheio dos pensamentos da terra, vaidade, orgulho, desceu rapidamente. E não obstante, peso após peso rolou do prato. Você tem noção disso? Querido, nós estamos a todo momento, querido, sendo julgados. Ações, palavras, etc. O que continha os pensamentos e interesses que se voltavam para o céu, subiu ligeiro, enquanto o outro descia. Quão leve estava ele. Peso, posso relatar isso pelo que vi, está dizendo a escritora, mas nunca poderia dar a impressão solene e vivida, gravada em minha mente, ao ver o anjo com a balança pesando os pensamentos e interesse do povo de Deus. Disse o anjo, escuta isso aqui em nome de Jesus, depois dessa avaliação, depois que esse anjo avaliou ali, colocou nas balanças os pensamentos do povo de Deus, sabe, querido, as intuições, os propósitos desse povo, aí ele viu, e então ele disse, olha o que ele diz aqui, pode esses entrar no céu? Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possui é vã, e a menos que se arrependam, depressa obtenham a salvação, diz aqui o texto, não perecerão. O texto diz aqui, diga que a menos que se arrependam, depressa, e obtenham a salvação, hão de perecer. Queridos, você que está ouvindo esta palavra, a palavra de Deus está nos advertindo com relação a esse tipo de coisa. Se eu e você não se arrepender desse tipo de coisa, não herdaremos a vida eterna. É vã a nossa profissão de fé? Que tipo de pensamento é o seu? Agentes que passam o dia inteiro com pensamentos vis, trivais, pensamentos de prostituição, imoralidade, luxúria, irmão. Pensamentos, de cobiça, de ganância, de orgulho, de avareza.
Para com isso, irmão. Pensamentos que não edifica, pensamento que não vai te levar ao céu. Então, o melhor que deveremos fazer é pegar esses pensamentos, é pegar essa mente poluída, corrompida pelo inimigo e entregar essa mente a Cristo, para que Cristo coloque nela aquilo que ele diz em Filipenses capítulo 4 e o versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é louvável, tudo que é bom, tudo que é, sabe, querido, amável, que seja isso que ocupe a sua mente. Mas sabe o que Deus quer fazer comigo e com você? Primeiro ele pede essa mente. Dai-me, filho meu, o teu coração, coração no sentido de mente. Sabe, o próprio Deus também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, verso 26 por diante, ele vai dizer: eu porei dentro de vocês um espírito novo, uma mente nova, um coração novo, que ali é sentido da mesma coisa. Nós temos que pedir isso a Deus, querido. Que Deus abençoe você que ouve esta palavra. Não permita que a sua mente seja cheia de uma outra coisa a não ser da palavra de Deus. Te banqueteia com ela, te alimenta deste pão vivo. Você conhece o caminho. Lembra-se do texto inicial? Porque os meus caminhos não são os teus caminhos. Deus, ele, quando diz isso ao profeta, ele diz isso triste. Porque ele avalia pelas balanças celestial, ele analisa o coração do seu povo ao fazer uma sondagem. Como diz Davi diz no Salmo 139, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim, Senhor, algum pensamento corrupto, alguma imoralidade, alguma coisa que eu não esteja vendo. Depois ele diz, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração novo, uma mente renovada, um espírito renovado. Então é isso que nós deveremos fazer. E Deus, ao fazer essa sondagem do seu povo, ele percebe que os caminhos do povo dele não é o dele. Os caminhos que o povo de Deus está trilhando não é o caminho que Deus preparou. Não é o caminho que Jesus caminha por ele. Então quando ele diz ali no profeta Isaías, o meu caminho não são os vossos caminhos. Vocês não estão caminhando pelos meus trilhos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Diz o Senhor. Que pensamento você tem? Teus pensamentos é voltado para a terra ou para o céu? Teus caminhos é o caminho que Deus preparou para ti ou é os teus próprios caminhos? Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Avalia-te. Porque eu é quem sei que pensamento e que caminho eu tenho preparado para vocês. Na avaliação de Deus não tem nada bom, mas que possamos conhecer o Deus desse caminho e caminhar pelo caminho que Ele preparou para mim e para você. É esse seu desejo? Que Deus abençoe você. Esse é o meu. Eu quero lutar para estar no caminho do Senhor. Se esse é o seu desejo, que Deus te abençoe. Fica na paz. Compartilhe esse vídeo, deixa lá teus comentários. Tá certo, querido? Para que Deus nos abençoe e a cada dia nos leve avante. Amém? Siga também nossa página pelo Facebook, é o Genival Silva, também é o Genival Silva pelo Facebook, e que Deus abençoe vocês. Estamos também pelo Instagram, o Genival Silva. Fica na paz, um abraço e até a próxima gravação, se Deus assim permitir.